सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं हेत्तात्यहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संविहित त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
Naitat manu me tab katha Vaikunthanatha Sampriyate durita dushtam asadhuturam Kamaturam harsa soka bhayai sanartam Tasmin katham tava gatim bimishamidina Naitat manu me tava katha Vaikunthanatha Sampriyate durita dushtam asadhuturam Kamaturam harsa soka bhayai shanatam Tasmin katham tabagatim bimisamidina Tasmin katham tabagatim bimisamidina Gaudiya Goshtipati Gaudiya Gostipati. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Paramahamsa Jagadguru disse que não existe nenhuma maneira, não existe nenhuma outra maneira para se conectar com a divindade suprema, com o mundo transcendental, com o Senhor Supremo, à exceção de um único método, de um único caminho, que é você vai ter que tomar abrigo no Aprakrita Shabda Brahman, no conhecimento transcendental. Gaudiya Gostipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse: não existe um modo alternativo para se conectar com o Senhor Supremo, com a divindade absoluta. Nenhum outro método para se conectar com o mundo transcendental, à exceção deste. Tomar abrigo no Aprakrita Shabda Brahman, no Harikatha, no Kirtana, no conhecimento eterno. Não há outra maneira. Qualquer quantidade de dinheiro, de poder, de educação, de força humana, tudo que você puder colocar juntos, o mundo inteiro, qualquer poder que exista aqui, você poderia colocar todo o poder do mundo num único lugar, mas mesmo assim, você não ia conseguir alcançar o sucesso. Você pode desafiar, eu quero saber, eu posso saber. Não, mas você não pode. Você falha. Por quê? Porque desafiar Deus não é permitido aqui. Somente a rendição. Não existe outro caminho para irmos ao mundo transcendental. Nós acreditamos a maneira como o nosso Guru Varga se foi. Eles nos mostraram o mesmo caminho. Venha por aqui, no caminho que eu percorri, que eu mostrei para você. Venha nessa direção exatamente. Aí você também pode alcançar o mundo transcendental. Caso contrário, não é possível. Prabhupada disse, essa recepção para o nosso ouvido é o órgão que recebe o som, a audição. Isso é um arranjo do Senhor Supremo. Que quando um bebê nasce, todos os outros órgãos dos sentidos não agem. Somente o ouvido. É um arranjo do Senhor Supremo de quando um neném nasce, somente está ativo a sua audição. Pode responder. Você bate palma, o neném procura o som. Caso contrário, os outros sentidos não estão ativados. Os outros órgãos dos sentidos não estão tão ativos ou estão inativos. Enquanto a criança cresce gradualmente. Esse é o arranjo do Senhor Supremo para que todas as almas condicionadas, até os animais, quando eles ouvem o Harinama, existem muitos exemplos. Por exemplo, recentemente, 20 anos atrás,
sadhu, Tinha um sadhu, he used to do ele costumava Ram Bhajan, Ram, fazer Ram Bhajana, adorar o Senhor Rama in the forest. na floresta. Ele adorava o Senhor Rama. Madhya Pradesh, No estado do Madhya all Pradesh. around forest. Ao redor dele só existiam florestas. Whenever he used to start kirtan, Então, quando ele começava o Kirtana, Ram, 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 immediately imediatamente some animal. um animal feroz vinha e ficava ao redor dele. Here is a very famous story. É uma história famosa. Um urso apareceu, Very dangerous. Used to come. vinha e ficava sentado ali escutando. Era um animal perigoso. Depois, quando ele parava de cantar o nome do Senhor Rama, ele levantava e ia embora, o urso. Power there in transcendental world. Existe muito poder no mundo transcendental, no som transcendental, no Aprakrita Shabda Brahma. Aprakita Sabdapurma has some special characteristics. O Aprakrita Shabda Brahma tem características especiais. Você não pode desafiá-lo. That's why Upanishad speaking, É por isso que os Upanishads dizem: Yato vacho nivartantya prapamanasasaho. If you try to se você approach tenta that se aproximar da verdade absoluta with your knowledge, com o seu experience, conhecimento, com a sua experiência, com o seu dinheiro, go up to that, up to certain você vai somente a um determinado limite e você vai receber um chute, você vai cair para trás. feedback, useless. Você vai receber de retorno somente esse chute. Srila Parada Maharaj não é uma alma condicionada. Maharaj is surely not a condition. Com certeza ele não é uma alma condicionada, mas mesmo assim, For our teachings, Prahlad Maharaj speaking, para nos ensinar, Prahlad Maharaj diz, diante de Nrishi Mahadeva, ele diz: o Senhor Supremo, this my mind, a minha mente, I am trying my best eu estou tentando da melhor maneira possível para me concentrar aos teus pés de lótus, Senhor. Mas a minha mente é muito irrequieta, ela é muito instável, ela não tem paz. inside your Se você olhar para dentro da sua mente, você vai encontrá-la como ela está dividida em diferentes canais, em diferentes espaços ou dividida em diferentes partes. É impossível unificá-la. how to control mind, Como poder controlar a mente? how to control the mind. Como poder controlar a mente? Basic and dangerous. Esse é o ponto mais básico e ao mesmo tempo perigoso. Como controlar a mente? Get control over mind. Como conseguir controlar a própria mente? Esse é o problema principal, porque você pode fazer bhajana ou não fazer bhajana, ou aqueles que são yogis podem fazer yoga Cannot start ou não fazem yoga, Jnani, os gyanis que buscam conhecimento seco, os karma yogis. you will have to depend. Em primeiro lugar, você tem que depender da sua mente. Se a mente está equilibrada, você pode se concentrar em algo, mas se a alma não está concentrada, se a sua mente está agitada, talvez você tenha lido muitos livros, mas você não consegue passar na prova. In exam you cannot do good result. Você não consegue, mesmo tendo lido muitos livros, porque sua mente está agitada, você não sentado não se lembra, mas eu não me lembro. Você lê os livros e você esquece. Então, Fast. Point is that o primeiro ponto é: Mano eva manusvanam karano vandam mokshayu. Mind is the reason. Mind is the reason for why you can feel bonded conditions or you can. It all depends a mente é a upon razão what is the pela qual status. nós estamos condicionados ou livres. O estado da mente é o que determina isso. E no Bhagavatam está declarado All bhajan, whatever you que like, qualquer bhajana, que qualquer processo espiritual you like to approach que você queira usar karma, através do conhecimento, do karma, do yoga, whatever. do hatha yoga, First of all, em primeiro lugar, mind is the very o equilíbrio da mente é muito importante. otherwise. Caso contrário, é impossível. That's why in Bhagavatam it is É por isso que no Bhagavatam está escrito Sarva Eva Mano Nigraha. in Bhagavatam it is written No Bhagavatam está escrito Sarva Eva, qualquer tipo de processo que você queira escolher. Nigraha Lakshananta. First of all, Em primeiro lugar, to settle down. você precisa Settlement of mind acalmar a is mente. very important. Acalmar a mente, sair da ansiedade é muito importante. Prahlad Maharaj diz: Prabhu, my mind is very Prabhu, Senhor, minha mente é muito irrequieta, eu estou tentando ao melhor controlá-la, mas eu não consigo. teaching us. Actually,
A Prahlada Maharaj nos ensina So Prahlad Maharaj speaking, Naita no Bhagavatam. Mano Mettava Kathasu. And I cannot concentrate. Eu não posso me concentrar, eu não posso concentrar minha mente no seu Harikata, Listen carefully. para ouvir o seu Harikata. Whenever I try to listen Quando eu to tento ouvir seu Harikata, going here a minha mente vai de um lado para o outro. whatever problem happening Qualquer in problema your que life, acontece na vida, fall down, você cai, or less bhajan, ou você canta fall down, menos, or less bhajan, ou se você se desconecta, or you are starting ou se a você fault está finding mission, procurando whatever it is. defeitos nos outros, o que é que você esteja fazendo? Vamos supor que você esteja procurando defeito nos outros. Somente, ele está errado, ela está errada. All depend upon one. Tudo depende de uma única coisa, Concentrating in Hari. que você não está se concentrando no Harikata. Whatever problem happening Qualquer problema que exista brahmacharis, sannyasis, or no whatever, templo entre os brahmacharis e os grihastas, they porque are not concentrating. eles não estão concentrados no I am not Harikata. hearing. After Mas that, eles gone. escutam, mas você passa pelo outro lado. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Vaza. It's not staying inside your heart. Não fica dentro do coração. Main problem, if you can keep all Muitos whatever problemas. Se thousands você of puder harikata, you got se concentrar em milhares de Harikatas, concentrate your se você puder concentrar a sua mente and if you can get the e cream of puder it, receber a essência desse Harikata dentro do seu then coração, you could also speak então você Harikata também vai continuously. conseguir dar Harikata sem parar. Simply because Simplesmente we porque are unable to concentrate on nós não somos capazes de concentrar e de acalmar a nossa mente. Sampriyati. I don't like to concentrate my mind. Eu não quero concentrar a minha mente. Because É isso que nós dizemos. Ah, Porque a minha mente é agitada pelo karma, pelo krodha, por loba. Todos os anartas chutam a minha mente como um jogo de futebol, como se ela fosse uma bola. O tempo todo ela recebe chutes da luxúria, da ira, da avidez, da inveja, o desejo de desfrutar algo. É kama, krodha é a ira, moha é a ilusão, a infatuação. Depois o falso ego, a inveja, eu quero bater em todo mundo. Então dessa maneira eu não tenho ajuda, não posso ser ajudado. Um kirtan em Bengali, Bhaktivinoda Thakur escreveu: em Bengali. O que você entendeu? Está escrito: ó Senhor, eu tentei o meu melhor até agora, mas eu falhei. É impossível controlar a mente. Agora eu vou depender de você, da tua misericórdia. Você pode mandar um sábio para me ajudar ou algo assim, como você preferir. E de acordo com essa misericórdia que você me mandar, eu vou tentar. É por isso que existe esse lindo kirtan em Bengali. Mas você tenta estereotipar. Você quer fazer uma lista, uma receita. Mas procure esses kirtanas, eles têm um significado profundo. Agora eu dependo de você, da tua misericórdia. Prahlada Maharaj diz: sempre querendo desfrutar, você está sem paz. Às vezes você ri, às vezes você chora. Às vezes você ri. 5 minutos você estava rindo. Depois disso alguma coisa acontece e você começa a chorar. Esse é o seu desfrute? Um menino uma vez, ele chegou a um bom resultado nas suas provas na escola. E depois o pai, a mãe, os amigos, todos quando ficaram sabendo, ficaram felizes. Meu filho é um grande macaco. E o que aconteceu depois? O filho quis
pegar uma moto para informar seus amigos. Father say, no, I O cannot pai give falou, you não, eu scooty não if vou you don't deixar know você how andar to de run moto. properly. Você não sabe andar de moto. A mãe falou, Why you cannot give por que me você não for deixa 5 minutes? 5 Eh? minutos? You have love for your son? Você ama seu filho? Father is now. Aí o pai fica com problema. Então deixa, vai. Faça como After quiser. that, we out Aí o menino sai of de moto, enjoyment. desfrutando. Start the scooty very heavy. Começou And after that, a moto. highway, Quando ele one chegou lorry and truck coming, gone through, na gone autoestrada, um rapaz, ele foi atropelado pelo caminhão. So, 5 minutes 5 ago, minutos they were atrás, dancing. eles estavam dançando. And after 5 minutes, E 5 minutos depois, todos estavam chorando. this is our enjoyment. Esse é o nosso desfrute. This is the status of our Essa é a fragilidade, o status do nosso desfrute. Bhagavan's Então as pessoas inteligentes, Krishna diz, those who are really intelligent, aqueles que são realmente inteligentes, never run for eles não material. correm para o desfrute material. Bhagavan speaking. Krishna diz, Bhagavan speaking to Arjuna. Arjuna, diz isso para Arjuna. those who are really intelligent, Aqueles que são realmente those inteligentes, who are intelligent in true sense, aqueles que são inteligentes de fato, eles nunca correm na direção do desfrute material. stability. Porque o desfrute material não tem estabilidade, não tem um resultado positivo. Only can Somente throw me. ele pode me jogar gradualmente no oceano de Maya. What is the net outcome? E qual é o resultado disso? Mostre para mim. Qual é o resultado final? Only Não tem um resultado. illusory Ela energy só prende você e te deixa iludido. go down. E depois você desaparece em Maya. Você é engolido por Maya. Jehi sansparsaja bhogaha dukshajano evate adyantavantu kantyo notesu rahote buddha. Those who are really intelligent, Aqueles que são realmente inteligentes, Arjuna, eles não correm atrás do desfrute material, dos prazeres materiais. Eles conseguem realizar que o prazer material dia a dia não me ajuda a encontrar uma situação infernal ou inferno. Essa é a condição. So, Então, Prahlad Maharaj speaking, Prahlad Maharaj now diz, I am helpless agora eu não because there is only posso way ser of ajudado por ninguém, porque só existe um caminho. Harinam, Se eu me concentrar no seu Harinama, no seu Harikata, can come out. então eu posso sair da ilusão com sucesso. Mas se eu não puder me concentrar, eu não tenho outro caminho. Prahlad Maharaj crying, Prahlad Maharaj chora e diz isso. Sampriyati durito dushtam sadhutirva kama duram harsasok vayeshanatam tasmin pratham tavakotim vinisa. How I can search out the way? Então como eu posso procurar o How I caminho? can search out the Como eu way? posso procurar o caminho que me leva até você? Ah, assim é impossível. Então eu falhei. Human birth, O meu nascimento humano tornou-se inútil. I was speaking yesterday. Ontem nós estávamos falando, Or yesterday. um dia antes. I was speaking Eu estava our dizendo, antakaran, nosso antakarana, nosso coração. heart means not that heart, bypass surgery, not that heart. Heart Não o coração físico, o seu antakarana. by the help of which you are thinking, Aquilo que ajuda você a pensar, se sentir. Isso também é chamado de coração, com a palavra antakarana. Não existe um sinônimo em outras línguas, nem em inglês. originally you can find in Sanskrit. Você pode encontrar essa palavra em sânscrito, em bengali, em So hindi, this way, mas em outras línguas não. I told you the same Então, antakaran, o mesmo antakarana, according to different functions, de acordo com as taking diferentes different funções, names. Your toma antakaran, diferentes nomes. O the seu constituent antakarana, of your antakaran aquilo que is constitui o seu antakarana é a mente, a inteligência, mind, a concentração, a consciência chitta, e o ego. and ahankar falsity. Same one thing, but Então, due to different functions, por conta de diferentes funções, taking different names. ele toma diferentes nomes de acordo com o que se quer dizer. O que quer dizer Chitta? Chitta means it's just Chitta like é como magnet, you can say, um imã que atrai as coisas, iron is tough. que Or puxa you o can ferro. compare with camera. Ou você pode comparar o Chitta com uma câmera. Qualquer imagem que vem na frente da câmera, ela fotografa, como uma câmera de segurança. That's called chitta.
Isso significa o chit. A função do chitta é como um espelho, como uma câmera. O que quer que esteja lá. E depois disso, chitta captura essa imagem, passa isso para a mente, e a mente agora está irrequieta, agitada, porque a matéria foi capturada como uma imagem, como uma foto, e ela foi enviada para a mente, e a mente ficou inquieta através desse estímulo. Então, assim como um lago de água parada, somente um lago parado, sem ar assoprando nada. De repente um vento vem, ou você joga uma pedra, e você vê que daí as ondas se manifestam. Então Mahaprabhu quis comparar esse chitta, quando ele pronuncia chitta darpanamarjana, nós temos que limpar o espelho da mente, o espelho da consciência, que pode ser comparado com um espelho ou com esse lago de água estável. Então, quando a matéria, uma pedra, a matéria pode ser comparada com uma pedra, você joga, a consciência manda essa imagem para a mente, o chitta manda essa imagem para a mente e a mente fica agitada. Isso mesmo acontece com a Jamila. A Jamila era um brahmana, um cavalheiro. Ele adorava Shalagrama, usava tulasi, água do Ganges, e de repente ele vê uma cena feia que eu não quero pronunciar agora. Ele observa aquilo e fica atraído. E por isso ele esquece de tudo. Por conta de uma associação negativa, ele se torna uma alma caída, tão caída, que é impossível liberá-lo. Ele se associa com uma prostituta e finalmente ele é liberado por um sadhu. Os Yamadutas vêm quando ele vai morrer, os mensageiros do semideus da morte. E finalmente o que acontece? Os Vishnudutas também se manifestam com os 4 braços. Eles vêm de Vaikuntha e dizem: pare, não levem ele. Porque ele fez tantos pecados, tantos problemas, nós recebemos essa ordem. Nós temos aqui a lista dos pecados dele. Nós podemos levá-lo? Não, vocês não podem levá-lo. Por quê? Porque ele pronunciou o nome de Krishna, o nome de Narayana. Você já ouviu Narayana? Ele era o filho mais jovem. Muitos filhos ele tinha, esse Ajamila. O nome dele era Narayana. Então, no momento da morte, por conta do medo da morte, ele chama o filho Narayana. Narayana é o nome do Senhor Supremo. Então os Vishnudutas vieram. E a discussão ocorreu entre os Vishnudutas e os Yamadutas. E tudo isso a Jamila ouviu. E depois disso, ele saiu da ilusão, quase completamente. Os Vishnudutas se vão, os Yamadutas se vão, e ele volta à vida, recebendo essa chance de ir para um local solitário, na beira do Ganges. E depois disso, ele começa a fazer o Haribhajana. Então, dessa maneira, uma imagem ruim com um significado problemático. Vamos imaginar, desde o momento em que os objetos eletrônicos começaram a funcionar, o homem se tornou como um animal, sempre olhando. E através do celular eles se associam de maneira ruim, com pessoas ruins, e ninguém pode, nenhuma autoridade pode salvá-los. Claro, se você puder usar de maneira apropriada, mas isso é muito raro.
You can use this for Você pode Krishna usar Seva isso para in a Krishna positive way. Seva de maneira That you positiva. can do. Isso você But pode fazer. most of the people misuse it. Mas a maioria das pessoas usa mal Can have essa a right tecnologia. application of this Você device, poderia aplicar but we are esses not using. aparelhos de maneira Everything apropriada, is mas right ninguém quer application usar. wrong. As pessoas querem usar as coisas de maneira You errada. can murder someone. Se você tiver uma faca, você pode matar alguém. E a mesma faca, If we find in the hand of se a você encontrar ela na mão de um médico, ele pode fazer uma operação. same knife there. O mesmo you can kill bisturi, a someone. mesma faca. Or you can Você pode make ou matar operation alguém ou curar and alguém. The patient can accept this way. So, it depends upon application, how you Então are. depende de como você age. Very good. You can Muito use bem. it properly. Você pode usar apropriadamente, então você vai receber um resultado. So anyway, chitta, Então, muito bem, Chitta, nós já explicamos o que é. O coração manda essa foto, a consciência manda essa foto para a mente, e a mente é agitada e fica cheia de your ondas. intellect is a director. E o seu intelecto é o diretor. Going to guide you. Ele vai guiar você. Ei, faça assim, lembre-se disso. Intellect going to guide you. Seu intelecto tem que dirigir. Ele é o diretor da sua mente. A sua inteligência Accordingly. deve guiar a sua mente. So according to that guide, Então, de acordo com essa guia, if your intellect eles podem te ajudar. Se o seu intelecto é bom, você pode ser salvo. if your intellect Se o is seu intelecto you can miss. é bom, você pode ser salvo. Shotimoti. Shotimati. Bhagavatam is a so No Bhagavatam usa-se essa expressão. is very good. Se o seu intelecto é bom, casto, ele vai como uma senhora casta. Intellect is bad, Mas se o seu intelecto é ruim, like a director. ele vai guiar você Director is como um diretor. O diretor é responsável pelo desenvolvimento de uma companhia. so many such Eu conheço companhias assim, bankrupt. que chegaram quase à bancarrota. Aí um diretor vem e guia eles para fora. And the division E se torna muito rica. very high. E as ações sobem de valor. Exclusive way. E o salário do diretor, acho que sobe de valor. Por conta de como ele pode guiar essa empresa. E sua mente, se for muito boa, Same thing I ela pode te guiar. told this before. Da mesma maneira eu disse 2 dias atrás. Bhagavan speaking. O Senhor Supremo diz para Arjuna: Try to Arjuna, help yourself. Try to help yourself. tente ajudar a você mesmo antes. Eu posso me ajudar? Sim, você tem que se ajudar. Then you can give divine help. Aí você pode receber conhecimento divino. Você não quer se ajudar? Como é que você pode esperar Mind is poisonous, intellect is poisonous. que o conhecimento eterno venha? Se sua mente está contaminada, seu intelecto está contaminado. O que Krishna quis dizer? Aquele ditado, como nós citamos já, que Deus ajuda aqueles que se ajudam. What is there, Gita? Que está no Gita, os folos repetem, eles não sabem nem o verdadeiro significado. Eles dizem a mesma coisa ao dizer esse ditado. Don't try to, Não tente don't try to follow such a rule. So seguir that essas your mind regras para que a sua mente e seu coração Atma, your caia, spirit can go down. seu espírito vá cada vez mais Don't para baixo. allow your Atma to. Não permita para sua alma que ela caia. So, Grande man, problema. buddhi, chitto, now the left is ahankar, false ego. Mas agora False ego. estamos falando do falso False ego. ego is the main reason O for falso why ego é a razão principal you are inviting all problems. pelo qual você convidou todos os problemas na sua vida. Actually, you are yourself inviting problem in your life. Você mesmo está convidando problemas na sua vida. Vamos ser sinceros. Você pode concordar ou achar ruim comigo. Você pode fazer o que você quiser. I can Mas quem say traz problemas para a sua vida é você. that you are responsible Você é for responsável any por problem todos os that problemas que you go. acontecem na sua vida. Everybody try to put me whole Todo mundo world, tenta, o try mundo to inteiro put me tenta down, me colocar em make me problema. sick, Me fazer make doente, something painful so that I fazer can isso, be fazer aquilo, para que eu desista de tudo. such a treatment in place of me, you. Se você... You know the Tripuraman? Você sabe aquele homem All da the Tripura? Jewish people arrange gunda, Eles hooligan, arranjaram uns so that Baba bandidos cannot come here, para que eu não pudesse ir até determinado lugar dar Harikata. Eles me ameaçaram. you can go through. All Harikatha there in Eu falo sobre isso no Harikata. offline, online, Zoom line, all no
They threatened me. Eles me They ameaçaram. giving threat to me. You cannot enter Você into não Mayapur. vai entrar em Mayapur. Eu falei, ok, vamos ver. And all those were, Então, in the form of, in the guise of acharya. aqueles que estão disfarçados de Red cloth, acharya, they all de involved. açafrão, eles estão todos Most of envolvidos them, nisso. they involved. Finally, one minister. E finalmente um made call to the ministro man, idiot culprit. falou com Hey, o don't culpado, disturb Baba. ei, não perturbe o Baba. He ring over telephone and Ele said, telefonou, não "Don't perturbe-o. disturb. Be careful. Tome cuidado. He is not going to make any wrong thing. Ele não está Don't fazendo disturb. nada de errado. Make wrong, Não perturbe. then Se você fizer algo errado, você vai ter and problema. the man who wanted to arrange a problem, O homem que quis criar esse problema, is all criando provocações, doomed. toda a sua vida familiar foi amaldiçoada. Acabou. He is crying, I have E agora ele está chorando. Ah, eu errei, Maharaj, por favor, me ajude. 2, 3 places club. Em 2 ou 3 lugares, They invite me. eles me convidaram Go there. e eu fui lá. They wanted to prove I am Eles quiseram provar que eu era finally ganancioso. 3 places. Em All 3 public lugares, com todo o público ali. there. Eu sentei lá, Different guy. He has done, he has done. ele fez isso, todos me acusaram. Eu falei, você pode provar isso? Você não pode provar. And now he is crying day and night. E agora ele está chorando noite e dia nos últimos 3 anos. Ah, Maharaj, eu errei, me perdoe. Por favor, me salve. Minha vida acabou. E o que eu posso fazer? So it depends upon you. Então depende de você. With what idea, Com que ideia, what logic, com que lógica, what target. com que My objetivo target is perfect. você vive. O meu objetivo é I have perfeito. no self-interest. Eu não tenho interesse pessoal. Muitas vezes eu disse, se traga um papel, You don't come to me. eu posso ir embora. From you. I can Você não precisa vir para mim, até mim. Posso ir viver meu bhajana, fazer meu bhajana. feel I am making problems. Se você achar que eu estou criando problemas, então eu não posso dizer a verdade absoluta. Go. Vá lá, trapacear o mundo inteiro. O que eu posso fazer? It is your target. You can do. E se esse for o seu objetivo, você pode fazê-lo. From 31st December Então, do onward, 31 de dezembro em diante, eu não vou dar respostas para nada, nenhuma controvérsia. let the world die. Deixe que o Let mundo the se whole vire. world die. I have nothing to do. Que o mundo se vire. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele falou ontem Regarding Bhaktivinoda sobre Thakur, Bhaktivinoda. Alguém escreveu sujeira sobre Bhaktivinoda Thakura. I say I have nothing to do. Eu falei, eu não tenho nada a ver com isso. I already wrote books. Eu já escrevi livros e livros que serão traduzidos em inglês sobre esses assuntos. Deixe que os acharyas que estão desfrutando da vida, que eles venham e respondem. Eu não vou mais dar respostas. Eles podem brigar uns com os outros, eles podem se destruir, mas eu não vou falar nada. Eu vou responder perguntas autênticas sobre Siddhanta Harikatha. Escrever artigos sobre essas coisas, simplesmente. Então, seu falso ego é o problema principal. O seu falso ego vai te colocar em problemas. O seu falso ego coloca você em um problema. Então, agora eu gostaria de mostrar para vocês. Ontem eu estava falando, vocês se lembram? Ontem eu estava dizendo que o Senhor Supremo dá conselhos para Uddhava. Uddhava, a melhor maneira é sadhusanga, o melhor caminho é sadhusanga. De uma maneira muito relaxada. Você pode se sentar com o Sadhguru Vaishnava e ouvir o seu Harikatha, desfrutar dessa ananda espiritual, cantar o Kirtana, tomar prashada, descansar, não existe tensão. É só isso que você precisa fazer. E você vai receber o melhor resultado. Outros processos existem, mas eles podem criar problemas. Alguns obstáculos podem se manifestar. Mas esse processo, se você fizer só sadhusanga, esse é o processo mais fácil. Sadhusanga. Então, isso eu posso discutir amanhã, a mesma coisa. Está escrito no Chaitanya Charitamrita que sadhusanga
Lavamatto sadhu sange sadhu siddhi. Even 1 second, Até mesmo um even segundo 1 second divided by 11. dividido por 1 11. second divided by 11. Um segundo dividido por That much 11. time Essa is more quantidade than de tempo é mais do que sufficient to give suficiente you bumper success. para lhe dar grande sucesso no caminho do bhajana. 1 second divided by Um 11. segundo dividido por 11. I mean, fractions. Uma fração de segundo, então, pode lhe dar sucesso espiritual. Porém, You are getting você precisa receber satsanga in true satsanga de maneira verdadeira. Você precisa aceitar essa conexão com o santo. Essa quantidade de tempo pode ser suficiente para liberar você. Sadhusanga pode liberar você. eternal E você pode ir para o mundo eterno play with Bhagavan. e brincar com o Senhor Supremo. Tudo você poderá fazer. Porém, esta é a condição. Então, no Jaivadharma, no livro de Bhaktivinoda Thakur, Jaiva-dharma Bhaktivinoda Thakur writing, ele escreve: there was one Mayavadi, existia um Mayavadi, Mayavadi sannyasi. Mayavadi There was Sannyasi. one Mayavadi sannyasi, Existia um Mayavadi Sannyasi em Varanasi. and that Mayavadi E sannyasi. esse Mayavadi Sannyasi não estava interessado em Bhakti. Okay, is there. No início do According to livro, their ok, existem. procedure, they As are pessoas doing às vezes something. seguem um processo espiritual, fazem algo. That man, Então, este sannyasi, not in true sense. ele era um guru, não de verdade, mas ele dava aulas, ele tinha discípulos. Ele tinha mais de 10 mil discípulos em Varanasi. Ele era muito influente. Mas um dia ele estava sentado no seu kutir. Eu não posso chamar de bhajana kutir, porque a terminologia que nós podemos usar para um Mayavadi é completamente diferente. Ele estava sentado no seu kutir e fazendo o seu processo. Aí ele observa um verdadeiro Vaishnava, que atravessa o caminho dele. O Bhajana Kutir seu estava lá, de frente para o Ganges. Nessa cabana onde ele estava sentado, tinha vista para o Ganges. E um Vaishnava na beira do Ganges estava caminhando com kartalas, com esses símbolos que os Vaishnavas tocam. Ele estava cantando Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Dessa maneira ele estava fazendo kirtana com os kartalas. Ele estava chorando e caminhando, esse Vaishnava. 450 anos atrás isso aconteceu. E naquela época o nome de Chaitanya Nityananda eram conhecidos até para os Mayavadis. As pessoas que eram residentes de Varanasi também. Porque hoje em dia já é tarde demais. Agora ninguém se lembra do nome de Nityananda e Gauranga. Então esse devoto atravessou esse caminho e esse sannyasi decidiu. Falou, que coisa maravilhosa. Gente, ele está em êxtase, eu preciso encontrar esse sábio. Eu falei, não, eu não posso ir. Eu tenho um status. Eu sou o guru de 10 mil discípulos. Se eles virem eu conversando com esse Vaishnava, eu sou um Mayavadi, eu sou um Advaita Vedanta. Eu sou tão poderoso, eu não posso ir. Então a mente dele fica oscilando. Eu deveria ir. Não, você não deve ir. Sim, eu preciso ir. Esse tipo de sintoma. Então, dessa maneira, finalmente, no curso do tempo, esse Vaishnava, ele vai e entra dentro de um terreno, porque Varanasi é uma cidade muito antiga. Existem muitas, não num terreno, ele entra numa rua, numa viela, numa alameda. Ali é cheio de alamedas de ruelas, cheio de zigue-zagues. Em Vrindavana também. Você fala, nossa, para que lado que eu vou? Em Mathura, antiquíssima, uma cidade antiquíssima. Tem essa rua, essa outra, essa rua, essa outra. Então, lá em Varanasi, quando ele decidiu esse sannyasi, ele falou, não, eu tenho que encontrá-lo, mas aí era tarde demais e aquele Vaishnava tinha desaparecido numa dessas estradinhas. Meu Deus, eu perdi ele. E aí o que aconteceu, pensou esse sannyasi Mayavadi? Ele estava ouvindo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Ele sabia quem era, porque
porque Mahaprabhu tinha acabado de ir embora do mundo material. Então ele decidiu deixar tudo e vir até Navadvipa. Ele veio até esta Navadvipa, aqui onde nós estamos, aqui, esse homem. Ele não tinha uma vida devocional, ele era um Mayavadi. Mayavadi significa, eu sou Deus. Quem eu vou adorar? Eu sou o próprio Deus, eles dizem. Então você pode colocar uma flor de lótus no seu próprio pé de lótus. É isso que eles fazem. Então eles vêm para Navadvipa e tomam banho no Ganges. Tomam banho no Ganges. E finalmente o que aconteceu? Ele encontrou um Vaishnava. Ele perguntou para as pessoas aqui, eu gostaria de encontrar com um sadhu. Ok, vá lá, atravessa o rio e vai para lá. Lá em Godruma. É ali. Lá existe um Paramahamsa Babaji Maharaj, ele pode te ajudar. Ele faz um bhajana perfeito. Aí ele atravessou, foi até o bhajana kuti de Paramahamsa Babaji. Ele observa esse Baba que está fazendo bhajana, cantando os santos nomes. Então tinha como uma flor lá. Era um lugar, como um jardim todo decorado. E dentro desse bhajana kuti ele estava fazendo Harinama. Esse sannyasi veio e prestou reverências de acordo com as instruções das pessoas que mandaram ele. Ele prestou reverências deitado e chorou. Paramahansa Babaji Maharaj abriu os olhos. Um sannyasi prestando reverências para mim, oh meu Deus, não. Você é um sannyasi, disse o Babaji. Eu que tenho que prestar reverências para você. Se você prestar reverências para mim, para onde eu vou? Eu vou para o inferno, disse esse Babaji. E depois Sannyasi Thakur, que é esse Mayavadi, ele começou a conversar com o Babaji. E ele não conseguia sair mais dali. De tão atraído ele estava sentindo por aquele Vaishnava. Ele falou, não posso ir para lugar nenhum, eu vou ficar aqui. Ok, você fica aqui. Eu posso aprender alguma coisa de você, disse Babaji. O Guru falou isso para o discípulo, de tão humilde. Então, ele era um homem que tinha estudado muito, mas agora, pela misericórdia de Paramahamsa Babaji, ele tomou Harinama e Diksha e se tornou um grande devoto. Agora o nome dele é Vaishnava Das. Qualquer pandita que está lutando contra os Vaishnavas, então Paramahamsa Babaji Maharaj apontou para ele. Muito bem, pela misericórdia de Nityananda e Gauranga, sente-se e dê resposta para eles. As pessoas não vêm ali para conseguir uma resposta, eles vêm para desafiar, para discutir. Mas os Vaishnavas não querem discutir com ninguém, eles não querem brigar com ninguém. Então, se você quiser, eu posso dar uma resposta. Ele era um homem de muita cultura, esse que se tornou o Vaishnava Das. E agora ele recebeu conhecimento devocional, misericórdia, prática devocional. Então, qualquer pergunta que faziam, ele respondia pessoalmente. Esse que era um Mayavadi. Então, os Mayavadis e Sahajias vinham aqui desafiar os Vaishnavas sobre o Vaishnashra Dharma, sobre esse outro tópico. Eles vinham discutir. Mas Vaishnava Das, muito humildemente, depois de ter aprendido tudo com Paramahamsa Babaji, ele disse, tente pensar desta maneira. Se você considerar este Siddhanta, não tente desafiar, tente entender. Então, Paramahamsa Babaji Maharaj, um dia, de manhã, às 4 da manhã, porque esses Paramahamsas faziam bhajana de noite. Então, Babaji Maharaj já tinha ido para Vrindavana, fazendo seu seva de Radha Govinda Ji. E, finalmente, esse Vaishnava Das estava sentado perto do Guru de Paramahamsa Babaji. E de repente o Guru disse, ei, tome cuidado. Tem um problema no serviço de Radha Govinda, eles estão descansando. O seu nome é essa Manjari, e você está vendo, Vrindadevi quer que você receba esse aviso. Então o Guru, dessa maneira, identificou o discípulo, identificou a Swarupa, a forma espiritual eterna desse discípulo. Ele era um Mayavadi antes. Quando ele era um Mayavadi em Varanasi, a magia do satsanga,
A magia dessa conexão com o Vaishnava trouxe ele, por ele ter visto um Vaishnava em êxtase, deu para ele o máximo benefício. Ele descobriu até sua própria forma espiritual eterna, praticamente sem querer, quando o Guru, meditando em Samadhi, falou com ele na sua forma transcendental. Então, Bhagavan Shri Krishna fala para Uddhava, Satsanga é o melhor. Se você se associar com os sábios, isso é o melhor. Então, depois disso, o Senhor Supremo diz sobre Tattva Jnana. Então, o que é Bhakti, de que maneira você pode receber satisfação. Você é tudo em todos, você é a causa de tudo. Eu não tenho alternativas além de me render a você, você é o único suporte da minha vida. Você deve me dar a resposta. Então, Krishna responde para Uddhava. Uddhava, quanto yoga ou Samkhya Yoga, ou tapasya, austeridades e tudo que você recitar todos os dias, o Veda, o Vedanta, tudo ok. Você pode fazer um tanque de água para o público, fazer coisas auspiciosas, mas mesmo assim, você pode dar doações. Tudo isso pode te ajudar até um certo ponto. Mas Sadhusanga é o que há de melhor. Tem diferentes tipos de votos. Você pode seguir diferentes votos. Janmastami ou Ekadasi Vrata, diferentes vratas. Você pode seguir. Você pode fazer yagyas, rituais sagrados, sacrifício de fogo. Então, recitar os Vedas. Você pode viajar para os diferentes locais sagrados de peregrinação, porque a Índia está cheia de locais sagrados, cheia de locais de peregrinação. A grande Bharatvarsha, a Índia original, por conta de alguns problemas, ela foi dividida. O que hoje é o Paquistão, antes era Bharata. Onde hoje é Bangladesh, era Bharata. Burma também era a Índia, era Bharata. Bhutan também. E tudo foi dividido. Nepal também. Isso foi uma sabotagem política. Para ganhar no seu jogo sujo, eles permitiram que esse país fosse dividido em pedaços, para que a Índia se tornasse fraca. Mas agora a posição da Índia está se desenvolvendo. Ela está na terceira posição. Ela também está recuperando o poder. Ninguém pode ameaçar a Índia mais. Então, todo o conhecimento, a ciência, a tecnologia, a filosofia, tudo veio de Bharatvarsha, tudo veio da Índia. A matemática, tudo veio daqui. Os Rishi Munis acabaram, todos os sábios aceitaram o conhecimento védico. Então, somente por uma aplicação parcial do Varnashra Dharma, efetivamente, parcial, mas efetivamente, sem nenhuma política. É por isso que eles se desenvolveram economicamente. Caso contrário, não há outras questões. Os países como os Estados Unidos são países de população misturada. Tem gente que diz que eles são arianos. Não, mas todo mundo sabe que eles têm uma população misturada. Não existe uma raça pura, uma cultura pura. Desculpem, Maharaj não falou raça. Essa é a condição. Quando alguém está sentado na cadeira, uma cadeira elevada,
he feels that I am Ravana. Ele se sente como Ravana. Whoever going to sit in the chair of Quem Ravana, senta na cadeira de Ravana pensa que é Ravana. Ravana going to put E his leg Ravana é aquele que coloca a sua perna no trono of father, because father was do there, seu pai, porque o pai estava lá. putting his leg on the throne. Ele põe o pé no trono do pai e manda o pai embora, saia. Father old man. O pai era um velho. Song speaking, No que meu filho está falando putting assim? his leg on the throne. Ele coloca a sua perna no trono. Pode levantar. Now this chair is mine. Agora essa cadeira é minha cadeira. You are A mãe disse, você é o filho deste seu pai. Você está falando dessa maneira. Ele respondeu, você tem sorte que eu não vou matar seu marido. Respondeu Vara. that I am not going to kill your husband. Você tem sorte, respondeu ele para a mãe. Leva seu marido embora, porque senão eu poderia matá-lo. Isso é a posição das pessoas de hoje. Quem se senta na cadeira da importância fala, eu sou Ravana. O que quer que eu falar, todo mundo será forçado a aceitar. Por quê? Porque eu sou Ravana. They can kill you. Caso contrário, eu mato você. Whenever somebody reaching the heaven, Quando alguém se senta na posição elevada, pensa que é um rei. no humbleness. Não existe mais humildade. They think humbleness means Eles pensam que humildade é falar... humble is not there. Humildade não é fazer essa cena. Humble is not there. Humildade não é fazer essa cena. From your heart Do you seu don't coração, like love puja. você não quer Lava Puja Pratista. Isso é humildade. Not three. Você não quer nada. Is your life is A sua vida está dedicada à verdade absoluta. Ele é humilde, é esse que age assim, em qualquer condições. Ele não muda suas palavras. accept. Você as aceita ou você não as aceita. Você pode ir embora, deixá-lo. O que quer que você quiser. É a sua escolha. Se você quiser deixá-lo, vá embora. Many such events. Muitas vezes isso aconteceu. Muitas pessoas vieram até mim e foram embora e não conseguem digerir o que eu falo. Lose motion. Eles They hear Harikatha, they ouvem Harikata e depois têm diarreia de conhecimento. are admitted to the hospital of São Maya. admitidos no hospital de Mayadevi. Foram embora. I don't care. Eu não ligo. Eu não me importo. So, different kind of vow. Então, diferentes tipos de votos você pode fazer austeridades, fazer rituais sagrados, Different kind of pilgrimages you can go. peregrinações, Yamaha, all rules and regulations. seguir as regras mais estritas, tomar prachada uma vez só por dia, 4 times water. e 4 vezes eu tomo água. I can drink water at 9 o'clock, Eu só posso beber água às 9 da manhã, e depois ao meio-dia, 5 o'clock, e depois às 5, e depois antes de dormir. and 9 o'clock. Fix. Está fixado o horário em que eu posso beber um copo de água. Mas nós seguimos essa regra durante um período. Nós seguimos regras estritas, mas não a vida toda, de quando é necessário. Prabhupada used to do Então, Prabhupada 100 crores of costumava Harinam fazer yajna. 100 3 times. crores, Taking prasadam one time, cooking, 1 bilhão, throwing into stone. 1 bilhão de santos nomes, sim. We done it 3 times. I done 3 times in my life, 2, 3 times. Eu fiz isso 2, 3 vezes, mas não 1 bilhão. Not 100 crores. Não, eu contei uma crore, não 100 crores. Recitation, 3 books. Continuous. Maharaj cantou 10 milhões de vezes os santos nomes, não 1 bilhão, Prasadam, como Bhaktisiddhanta. 4 times water. If Ele you at disse all que go for, Laghu Sankha, you have to take path up to this point. At all, if you go to Guru Shankha, you have to take path again to Tilakansi and do Harinam and no talkings, nothing, fishing. Exercise. No se você vai no banheiro, você tem que tomar banho outras vezes. Você pode ir para lugares bastante austeros, né? Cheio de mosquitos, sem eletricidade, um calor terrível. If you are resting as an acharya and as Mas se você, como acharya, quer ficar num quarto de ar-condicionado, eu preciso trazer a bênção para todos vocês, por isso eu sou forçado a fazer o parikrama sob o sol. Eu preciso fazer que vocês consigam alcançar os benefícios do parikrama. Eu já andei 24 km sobre a luz do sol fervente, às vezes 2 vezes. Faço uma vez, tomo banho, volto e faço outro parikrama. Por quê? Para todos vocês, para que eu possa
receber misericórdia para o Senhor Supremo e distribuir essa misericórdia. Se eu mesmo não tiver misericórdia, como eu poderia? Então, como se eu estivesse mendigando alguma doação. Se você me dá, se eu peço 100 rúpias e você quiser me dar 10 rúpias, mas se você não tiver nada, como você vai me dar alguma coisa? Se você tem misericórdia, você pode distribuir misericórdia. Se você não tem misericórdia, como você pode distribuir? E se alguém ora, pede, me dá 100 rúpias, você pode dar 10 rúpias. Mas se você não tem dinheiro, você não dá nada. Não, alguém pode mendigar e você tem 100 rúpias, então você dá 10 rúpias. Mas se você não tem nada, então o que ele diz, o que Krishna diz? Bratani yagya chandyansi tirthani niyamayamaha yatha varunde satsangha sarvo sangya apohima satsangi nahi daitya yatu dhana mriga khaga gandharva saraso nagaha siddhyas charun bhuyakaha vidyadhara manusyeshu vaishyaha shuddha Striyontayaha Rajastama Prakatayos Tasmin Tasmin Yuge Anagaha. What? This way speaking. Ele fala isso. O que isso quer dizer? Diferentes tipos de vrata, diferentes coisas podem ser escolhidas para você fazer a vida espiritual, mas somente satsanga pode me ajudar, de verdade. Somente, se você fizer só satsanga, você pode alcançar o sucesso espiritual. Esse é o mais poderoso. Então eu disse isso muitas vezes e disse ontem também. Eu posso falar sobre algo básico, sobre o Samkhya. 2 dias atrás eu falei. Vou falar um pouco sobre o Samkhya. O que significa o Samkhya Dharma? Essa linha filosófica. Muito bem. Neste corpo você vive com este corpo por um período. Isso é uma parte da filosofia indiana, esse Samkhya. Então, você vive nesse corpo com a sua mente por um determinado tempo e depois você deixa o seu corpo e vai embora. Onde você vai, não se sabe, de acordo com o seu karma, você vai. Então, agora qual é o ponto? Se você quiser saber o tattva secreto do seu próprio corpo, se você quiser entender a verdade secreta de toda a criação, então você tem que tentar pensar sucessivas vezes. Isso é um tattva analítico. Nós sabemos, o corpo é esse aqui. Muito bem, muito bom. Ele é feito com carne, com uma pele clara, com uma pele escura. Essa é a sua identidade, temporária identidade. Mas qual é a verdade desse corpo? Qual é o tattva desse corpo? Se alguém perguntar o que você responde, o seu corpo é feito dos 5 elementos. Essa é a verdade básica. Qualquer outro título, designação, tudo isso é temporário. Então, o seu corpo está feito de terra, todos os elementos químicos, minerais são o urânio, o plutônio, qualquer elemento que você memoriar na tabela periódica, todos eles estão dentro do seu corpo. Mercúrio também está, que também é considerado veneno. Existe uma pequena parte de mercúrio, existe magnésio, ferro. Se faltar algum metal no seu corpo, o seu corpo fica sem balanço. Então você precisa comer com algum suplemento, um remédio, prachada, para balancear seu corpo. Seu corpo está balanceado por água, fogo e vayu. Vayu, pitta e kapha. Vayu. Se você sente um vata, pitta ou kapha a mais, você sente dor de cabeça, se sente mal.
Quando você está bem, você está balanceado. A circulação sanguínea está boa. Tente usar a água. Ela tem que ser morna para receber energia. Então coloque ela numa garrafa e beba água morna com um pouquinho de sal, se você quiser, de sal dos Himalaias. E você não vai sentir cansaço. Então o ar, a água e o fogo balanceiam o seu corpo. Se não tiver fogo, como que você digere as coisas? Como que você tem uma temperatura? Você é quente. Se não tivesse calor dentro de você. Então, Agni significa fogo em sânscrito. Na forma do fogo, eu manifesto a digestão do que o homem e a mulher, do que os animais comem. Sou eu que digiro, diz Krishna. Ninguém sabe. A digestão está acontecendo, você está dormindo, você não sabe quem está fazendo o que dentro do seu corpo. Você está dormindo, você come, come e dorme. E a digestão acontece automaticamente. Quem está digerindo? Como e quando? Desde o seu nascimento. Desde o momento do seu nascimento. O seu coração está batendo. Pum, pum, dig, dig, dig. Agora você está com 80 anos e ele continua batendo. Quem está operando esse coração? Pac, pac, pac. Você está operando, tolo? Quem está operando seu coração? É você? É Deus que está fazendo isso. Automaticamente. E ninguém presta atenção. Quem trouxe o ar, o céu, o sol, todos os vegetais, as frutas? Ah, isso aí apareceu aqui. Você foi para a Lua? Quer ir para a Lua? Vai lá comer fruta na Lua. As pessoas acham que é fácil, não entendem nada. O que realmente está acontecendo. Então, dessa maneira eu queria dizer um tattva que diz respeito a Sankhya Tattva. É um capítulo vasto. Analiticamente, nós poderíamos discutir isso durante muito tempo, se você quiser discutir Samkhya. Porém, basicamente, eu gostaria de fazer um resumo. O seu corpo é feito desses 5 elementos da natureza. Água, fogo, espaço, todos esses elementos. Depois disso, os seus órgãos estão ativos, os seus órgãos dos sentidos, respondendo. O seu olho observa o que aconteceu, o que está acontecendo lá. E o sistema nervoso dá uma reação, gera uma reação. E você vê que você sente um problema, por exemplo. Quando o seu sistema nervoso dá uma informação, e você sente um problema, estou sentindo uma dor aqui. Porque o seu sistema nervoso está explicando que ele está com um problema. Então a mente e o intelecto estão funcionando, como eu já expliquei. E ao mesmo tempo os seus órgãos dos sentidos estão todos ativos. Mas como? E por quê? O ponto principal é que os seus órgãos dos sentidos querem alcançar um tipo de desfrute. Todos os órgãos do sentido estão pedindo um tipo de desfrute. Os olhos querem ver coisas bonitas. O olho não vai querer arroz e dal e chapati. Isso vai querer a boca e a língua e a barriga. O seu ouvido, ele não vai pedir também comida. Ele quer ouvir coisas bonitas. Então os órgãos do sentido querem responder de acordo com os objetos dos sentidos, de acordo com a própria natureza específica. Então, de acordo com isso, você encontra 10 tátuas. O primeiro tattva, o que você encontra? Agora o objeto de desfrute. O objeto de desfrute. Você tem que entender o que isso significa. Então, o que é o objeto do sentido? Ele é um objeto que corresponde
à audição, ao tato, ao olfato, ao paladar. Existem essas categorias, essas 5 categorias. Em diferentes formas, os objetos se dividem em objetos que alimentam esses 5 sentidos. Então, um objeto te dá um desfrute táctil, ou um desfrute sonoro, ou um sabor para o paladar, ou uma forma para a visão, uma forma bonita, você sente atração. E perfume. Uma vez um homem, eu sei, ele gasta milhares de rúpias para essências diferentes, caríssimas. Tem vários vidrinhos, 5.000 para cada uma. Ah, que maravilha! Ah, na cama, que cheiro bom. Eles gastam milhares de rúpias quando um homem pobre, na Tunísia, ou na Rodésia, no Quênia, ele não consegue nem comer, não come nem um pedaço de pão. Esses homens tão pobres, chorando. Esses homens negros. Isso é um desequilíbrio, isso é chamado de desequilíbrio, mas Deus quer criar um equilíbrio. Deus quer que a gente alcance o equilíbrio. Por que tem alguém que não está comendo nada e você está desperdiçando tudo? Eu nunca disse para vocês fazerem isso. Vocês têm que criar equanimidade, está explicado no Bhagavatam. Mas as pessoas querem fazer um grande drama. Eu sou um grande líder. Você é um tolo. Você quer tudo para... Você quer ensinar besteira por fins mesquinhos. E seus órgãos dos sentidos estão aceitando. Então, os 5 órgãos dos sentidos, os 5 objetos dos sentidos e dos 5 órgãos de movimento. Então, são 5 órgãos dos sentidos, 5. Então, são 20. 20 elementos que compõem o corpo. E você é influenciado por essa natureza, Sattva, Rajas e Tama. E a alma está lá, e Deus está lá. No total, eu posso trazer, existem 28 verdades dentro do seu corpo, ou 29, dependendo da maneira como a gente calcula. Mas a gente não sabe o que está acontecendo. 28, 29 verdades estão nos guiando noite e dia, mas a gente não sabe. Tolo. Isso é o Samkhya Tattva. Nesse ponto eu preciso parar, porque vocês podem se cansar, mas eu peço para vocês, não venham no Hindikata, descansem. Se você vem, você fica cansada, você depois se sente doente e não pode fazer seva. No Hindi eu falo sozinho. No Harikata de Hindi eu não preciso que vocês venham. Então qual é o verso com o qual eu comecei? Ficar com vocês, ele está dizendo para os meninos que vieram assistir o Harikata. Eu quero ver qual que é o desfruto que tem lá nos Estados Unidos. Eu vou dar para você um